Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e antes de eu mostrar as várias publicações que chegaram, quero convidá-los a conhecer o nosso Apoia-se. A gente tem recompensas realmente bem legais, o link está na descrição desse vídeo. Além disso, se você for fazer as suas comprinhas tanto no site da Amazon, da Panini ou da loja Mundos Infinitos, acesse os links aqui do canal para fazer as suas comprinhas, pois é de grande ajuda, beleza? Vamos iniciar aqui, galera, com uma publicação independente nacional, Trabalho de História, do Guilherme de Souza, quadrinista que particularmente eu gosto bastante, já resenhei várias obras dele aqui no canal, desde A Última Bailarina, Cansei de Ser Monstro, Você Não Me Conhece, que concorreu ao Prêmio HQ Mix, uma belíssima HQ, retratando um pouquinho dos perrengues que o Guilherme de Souza passou durante a pandemia, e também vai sair uma publicação escrita e desenhada por ele na linha MSP, com o personagem Chaveco. Então nós temos aqui um material com bom acabamento gráfico, capa cartonada, e o papel é o offset colorido. Pretendo resenhar muito em breve essa publicação para vocês. Se eu não me engano, ela está em financiamento no Catarse. Se tiver, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Dando continuidade aqui, nós temos Mouse Guard, Os Pequenos Guardiões Inverno de 1152, material da editora Conrad, de David Petersen. Publicação vencedora do Prêmio Eisner. Esse daqui é o segundo volume. Eu já tinha lido quando saiu de forma individual, não encadernado, volume único, o primeiro volume, né? Esse aqui é o segundo. E é uma série realmente espetacular que eu indico para vocês. Ainda não li essa segunda edição, tem um bom acabamento gráfico, capa dura, papel couché colorido de boa gramatura. Quem sabe aí eu resenhe tanto o volume 1 como o volume 2 aqui no Central HQs. Pela editora Mino, nós temos Cena do Crime, com Ed Brubaker, Michael Lark e Sean Phillips. Publicação que tem essa belíssima arte de capa, material encadernado, capa dura. O papel me parece ser o couché, colorido, de boa gramatura. Quem sabe aí eu resenhe esta publicação aqui da editora Mino, que vem fazendo um trabalho sensacional, né, com as séries escritas aí pelo Ed Brubaker, em parceria com os desenhos de Sean Phillips. Pela editora Panini Comics nós temos Millar World, que agora é Netflix. Essa edição, Rei dos Espiões, que vai contar com roteiros do Mark Millar e arte do Matheus Scalera, se não me engano eu peguei com 60% de desconto, tá? Material em capa dura, papel couché, assim como A Ordem Mágica Volume 2, esta edição que eu tenho em mãos, que vai contar com os desenhos do Stuart Youmini. Se não me engano, foi anunciado já pela Panini a pré-venda do terceiro volume da Ordem Mágica. Eu tenho ainda uma pilha de leitura em relação ao Millar World para fazer, mas de qualquer forma eu não saio decepcionado. São histórias pelo menos legais, no mínimo, né? Pela Mitos Editora nós temos Mandrake, o Mágico, por Alep. Publicação que saiu num formato maior do que o americano, né? Mais largo, são 100 páginas essa publicação, capa dura, contendo papel offset preto e branco. Agora nós vamos com um quadrinho nacional lançado pela Quadriculando. Olha só, Deusas da Terra, de Larissa Dias e Piero Bagnariol. Publicação que está em financiamento no Catarse. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E eu também devo resenhar em breve, talvez essa semana ainda, esta publicação aqui, que conta com capa cartonada, orelhinhas. O papel é o offset colorido. Então, em breve vocês vão ter a resenha desta publicação aqui no Central HQs. Mais um material da editora Conrad, Manuel Montano, O Manancial da Noite, de Miguel Ancho Prado e Fernando Luna. Publicação encadernada, álbum europeu, capa dura, com papel couché colorido. Uma edição com poucas páginas, quem sabe eu me anime para resenhar para vocês aí em breve essa publicação. E finalizando a parte de aquisições, vamos de editora Pipoca e Nanquim. Eu vou começar aqui, galera, com Borgia, edição integral de Alejandro Jodorowsky e Milo Manara. Que dupla, meus amigos! Borgia já havia saído no Brasil pela editora Conrad, tanto em volumes separados como em volume único, capa cartão, capa dura, enfim. E agora a editora Pipoca e Nanquim republica essa série que é magistral
Eu acho que comentei sobre ela bem no início do canal, quando eu colocava meus quadrinhos sobre a cama, indicando a publicação. E recentemente o Sérgio, ele fez a resenha dessa publicação dentro do quadro Central Resenhas e elogiou demais, deu nota 10. Eu teria que reler a publicação e vou resenhar ela para vocês, mas eu lembro que o final eu achei um pouco corrido, senão com certeza mereceria uma nota 10, mas é um quadrinho, galera, que vale demais vocês terem na coleção. É um trabalho sensacional, tanto do Jodorowsky como também do Manara. E nós temos, finalizando aqui a parte de aquisições, Zidrou e Jorge Lafebre com Verões Felizes. Galera, isso aqui é muito, mas muito bom. Também já saiu no Brasil pela editora SESI São Paulo, que agora não vai mais publicar quadrinhos, infelizmente. Mas pelo menos algumas editoras começaram a pegar direitos, né, que estavam, né, com a SESI São Paulo, como é o caso de Verões Felizes. E esse trabalho aqui é sensacional, galera. Capa dura, um álbum bem grandão, né? Não sei se vocês estão conseguindo ter uma noção. Papel couché colorido, e eu já resenhei esta edição, não essa do Pipoca, mas as da SESI São Paulo, aqui no Central HQs, e agora na terça-feira no Central Resenhas, também vai ter novamente a gente comentando essa publicação. Eu já iniciei a leitura de Verões Felizes. Eu já iniciei a leitura dessa publicação, que eu já havia lido, né, para poder ter ela mais fresca na hora de comentar na terça-feira, junto dos apoiadores do canal. É o Pedro, se eu não me engano, que vai falar sobre Verões Felizes, essa edição aí integral, que é realmente maravilhosa. Os desenhos do Lafebre simplesmente detonam. Bom, agora nós vamos às breves resenhas. Começando com Escafandro, publicação bimestral que é financiada via Catarse. Temos aqui Cosmogonia, material da editora Ultimato do Bacon com sobrecapa. Roteiros de Wellington Sbeck, não sei pronunciar o sobrenome dele, é difícil, e Bia Donato. O Wellington é um grande roteirista, tem inclusive um dos melhores quadrinhos nacionais que eu já li, que é Histórias Gerais, contando com a arte de Flávio Colim. É um trabalho realmente primoroso e que já saiu no Brasil pelo menos 2 vezes, eu acho que a última vez foi pela editora Nemo. De qualquer forma, nós temos aqui uma edição com capa cartonada, papel offset colorido, aproximadamente aí 36 páginas. Nessa edição, o Wellington vai fazer um apanhado da história dos deuses gregos, desde o início do mundo, passando ali pela criação até mesmo da humanidade. Então nós vamos ter aqui uma edição que vai mostrar os primórdios da mitologia grega, dos seus deuses, as várias criações, quais são as descendências e confusões, né, que há entre os deuses, o ciúme, a raiva, a birra, o amor, a violência, infanticídio, parricídio. Você vai ter de tudo aqui nessa publicação. Porém, galera, como quadrinho, particularmente eu não achei que funcionou. Basicamente, você tem só uma pincelada sobre os momentos, né, da história dos deuses gregos. Não há um aprofundamento em qualquer passagem, então fica quase como um livro didático ilustrado, né? Você não tem uma narrativa convencional em quadrinhos, são fotos de momentos que envolvem esses deuses. A arte da Bia Donato, ela é bem competente, tá? Mas em termos de narrativa, de como a história é conduzida, particularmente não me agradou. Por outro lado, ela é uma edição muito informativa, dá para ver que o Wellington ele tentou ser o mais fiel possível, né, às histórias desses deuses gregos. Porém, eu acho que seria mais interessante se ele pegasse uma determinada parte dessa história e a contasse com maiores detalhes, né? Realmente explorando um pouquinho mais dessa tão rica mitologia grega. Então aqui ficou basicamente como um livro didático aí sobre a mitologia grega, com bons desenhos da Bia Donato, mas como história em quadrinhos realmente não me empolgou. Não foi uma narrativa que cria um suspense. Você já tem uma ideia, né, de como esses deuses gregos se desenvolveram e assim por diante. Então realmente eu não curti muito este volume aqui de Escafandro
cosmogonia. Mas de qualquer forma, o link está na descrição desse vídeo para quem quiser ter mais conhecimento aí sobre a mitologia grega. O próximo material é o quadrinho italiano Bonelli Zagor Classic, volume 16, O Servo Sagrado, publicação da Mitos Editora. Esta série do Zagor traz em ordem cronológica todas as histórias do personagem desde lá do seu início na década de 60. Nós vamos ter aqui duas histórias, uma é completa dentro da edição, a outra ela vai ser finalizada no próximo volume. Basicamente, tem dois cientistas alemães que estão em busca de uma lenda. E quem seria essa lenda? O próprio Zagor, o espírito da machadinha. Eles ouviram falar muito dessa pessoa ou desse personagem lendário e eles vão tentar capturá-lo. Só que eles não sabem que o Zagor é uma pessoa normal, obviamente com incríveis habilidades, um cara muito treinado e tudo mais. E aí começa a confusão, eles acabam prendendo o Chico, acreditando que era o Zagor, e aí eles matam um servo que é sagrado para uma tribo indígena, e aí começa toda a confusão. Esses índios querem a cabeça desses dois cientistas alemães, e o Zagor obviamente vai intervir para não deixar que isso aconteça. Os desenhos são muito bons. Olha só, galera, estamos falando da década de 60 e olha que arte de qualidade. É uma publicação com capa cartonada, papel offset preto e branco. Uma edição em que o Zagor vai ser colocado à prova e precisa mostrar toda a sua habilidade. Depois nós vamos ter uma outra história, essa que se inicia como o Abismo Verde, vai ser concluída na próxima edição, uma continuação direta, inclusive, desta primeira história, onde dois índios estão fugindo, sendo perseguidos por outros índios da própria tribo. O Zagor acaba ajudando um deles e descobre que existe uma espécie de conspiração dentro dessa tribo indígena. E aí o próprio pescoço do Zagor acaba ficando a prêmio. Temos aqui somente parte dessa história, né? E aí tem que aguardar o volume 17 para termos a conclusão dessa edição. Bom, galera, é uma publicação que eu indico, eu gosto, ela não é datada, mas se eventualmente você fica com um pouquinho de pé atrás e tal, tem a Zagor nova série que traz as histórias mais atuais do personagem, lá dos anos de 2018, 2019, 2020 e assim por diante. É uma edição mais grossa, trazendo aí arcos fechados do espírito da machadinha. Então é isso daí, galera, fica a dica para vocês. O próximo também é um quadrinho italiano, Bonelli Giulia, As Aventuras de uma Criminóloga, volume 29, No Ritmo do Sangue. Galera, essa história aqui, ela é muito boa. Basicamente, a Júlia se vê envolvida numa série de assassinatos cometidos por adolescentes. Eles invadem uma casa e são muito cruéis na abordagem. Inicialmente eles querem só fazer um roubo e tal, mas a coisa acaba escalonando ali e eles realmente saem do controle, vitimando, né, toda uma família. E isso traz uma grande repercussão para a mídia e para a sociedade de Garden City. Uma história que vai trazer um pouquinho da delinquência juvenil. Bem interessante como a Júlia vai montando esse quebra-cabeça para chegar nesses adolescentes. Uma trama realmente muito legal e bem violenta. Talvez seja uma das histórias mais violentas que eu li da Júlia. Realmente, esses adolescentes são muito inconsequentes e eles vão precisar tomar todos os cuidados para não serem capturados pela polícia. Uma grande edição, galera, bons desenhos aqui, tem problemas de revisão, aliás, não é a primeira edição da Júlia que eu pego, que tem palavras cortadas, palavras escritas errado ali, né, na hora de digitar, não a palavra em si, né, mas na hora de digitar você coloca o R antes do N e assim por diante, mas de qualquer forma,
é uma grande história da Julia Cannon e fica mais uma dica, né, de um quadrinho italiano Bonelli. Como eu sempre digo, não tem erro as publicações Bonelli que saem aqui tanto pela Mitos como pela Editora 85, e a Script também vem publicando materiais Bonelli. São séries que valem muito a pena vocês conhecerem. Para finalizar, vamos de Vingadores, edição número 60, história que é publicada dentro do título Vingadores, mensal da editora Panini Comics. Mês de referência é junho de 2023. Bom, tem uma curiosidade em relação às histórias que estão dentro dessa edição número 60, porque nós vamos ter duas do Quarteto Fantástico e eu não entendi. Olhando a sinopse que tem no site da Panini em relação a essa publicação, não parece ter um crossover com o título dos Vingadores. Fiquei sem entender. Se alguém souber mais detalhes, coloque aí nos comentários. De qualquer forma, quando eu comecei a ler a publicação, eu falei, que estranho, o começo é bem escrito, já o primeiro quadro, bem escrito, tem uma tiradinha legal ali do Gavião Arqueiro, que tá andando com a roupa toda suja, ensanguentada, e uma pessoa assustada olha para ele e fala, não se preocupe, não é sangue humano. Falei, pô, né, legal aí. Quando eu fui ver quem estava escrevendo esta edição número 60, não era o Jason Aaron. É óbvio, você está bem escrito, não é o Jason Aaron, pelo menos com relação ao título dos Vingadores, né? Mark Russell já concorreu ao Prêmio Eisner, não chegou a ganhar como melhor roteirista, mas ele tem trabalhos realmente incríveis. É ele quem escreve essa edição, que está atrelada à nova saga Marvel, Juízo Final, que vai ter resenha da primeira edição aqui no canal Central HQs, provavelmente nessa semana ainda. Mas de qualquer forma, para eu poder comentar um pouquinho dessa edição escrita pelo Mark Russell, eu tenho que dar uma espécie de spoiler, nada grandioso assim, mas o que acaba sendo mostrado no primeiro volume de Juízo Final, lançado pela editora Panini Comics. Então, fique aqui por sua conta e risco. Basicamente, na saga Juízo Final, nós temos os Eternos querendo matar os deviantes por conta dos excessos deviantes. E eles consideram que os mutantes, agora que conseguiram a imortalidade, você tem que estar lendo o título dos X-Men, mas lá na ilha de Krakoa tem 5 mutantes que utilizam uma máquina, e aí se a pessoa morreu tem clones e vai em todo um backup e ela ressurge como se nada tivesse acontecido e assim por diante. Os Eternos, que estão sendo liderados pelo Druig, que é agora o Eterno Primordial, resolve caçar os mutantes. E aí no meio dessa guerra, né, os mutantes tentando se defender dos Eternos, não de todos eles, tá? O Ícaris e a Cersei, por exemplo, não fazem parte desse ataque. Os Vingadores surgem ali, né, tentando controlar, né, os ânimos e assim por diante, e eles tiveram uma ideia. Eles resolvem criar um deus e para isso vão utilizar aquele celestial que serve como base dos Vingadores. Então ele vai ressuscitar, né? Só que quando ele ressurge, ele dá um prazo de 24 horas para a humanidade provar que vale a pena ela continuar existindo, senão ele vai dar um fim no planeta. Então tem que mostrar dentro da moral, das regras ali estabelecidas por esse celestial, que as pessoas realmente têm boa índole e assim por diante. E nessa edição número 60, quem vai ser colocado à prova é o Clint Barton, o Gavião Arqueiro. E a Natasha Romanoff, a Viúva Negra, surge diante dele, né? Ele acredita que é, né, o seu antigo caso, inclusive, mas ela se revela como o Celestial. Ela fala, não, na verdade eu não sou a Viúva Negra, eu sou o Celestial e eu tô aqui para colocar você à prova. E os diálogos são muito interessantes, traz ali uma carga filosófica, reflexiva bem legal. Tem um lance ali de uma caixa postal azul que fala que o Celestial fala que tem tanta utilidade quanto o Gavião Arqueiro. E depois você vai vendo que realmente essa caixa postal ela tem a sua utilidade. E o que traria de diferente as ações do Gavião Arqueiro em comparação, né, com essa caixa postal azul. Então é uma edição realmente bem escrita, redondinha, fechada, escrita pelo Mark Russell, né? Um respiro diante de tantas histórias medíocres aí feitas pelo Jason Aaron. Aí eu fui até olhar a edição número 61 para ver quem escrevia. Quem? Jason Aaron, voltando com aquela história maçante, chata dos Vingadores, indo pro passado, combatendo as ações do Mephisto, e aí eles têm os seus ancestrais, com aquela coisa chatíssima, né? Felizmente o Jason Aaron já saiu do título dos Vingadores lá nos Estados Unidos, mas deve demorar um pouquinho ainda para chegar no Brasil a nova equipe
criativa. Mas de qualquer forma, a edição número 60 dos Vingadores realmente é bem bacana e vale a pena. Bom, então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever. Também conheça o nosso Apoia-se. Se for fazer essas comprinhas, façam pelos links aqui do canal, beleza? Um abraço para todos e fui!